Tudo bem. Queridos, vamos meditar na palavra do Senhor. Eu vou te convidar para abrir em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas 20. Vamos ler do 13 ao 15, tá? 2 Crônicas 20, de 13 a 15. Olha comigo aí, o que Deus reservou nessa manhã. 2 Crônicas, de 13 a 15. Podemos fazer a leitura? Sim? Ok. A palavra de Deus diz assim: E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Jaaziel disse: Dai ouvido todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, primeiramente eu quero agradecer pela presença do Teu Santo Espírito. Nessa manhã o Teu Santo Espírito escolheu para se manifestar. E muitas lágrimas foram derramadas nessa manhã. Senhor, obrigado porque o Senhor tem compartilhado conosco a Tua presença. Tem nos feito sentir a Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem visitado cada vaso, tem atendido às necessidades. Tem, Senhor, meu Pai, trazido à nossa mente a segurança, o conforto que homem nenhum consegue dar. Mas a Tua graça, o derramar do Teu Espírito, o azeite quente da unção, derramado sobre nós, nos alivia, nos refrigera, nos eleva e nos conforta, nos consola e nos abençoa. Muito obrigado pela proteção, em nome de Jesus. Olha, irmãos, poucas manhãs eu vi Deus tão presente. A gente vê as lágrimas rolando, né? O Espírito Santo trabalha nas emoções nossas. Eu acredito que a igreja está recebendo bênçãos nessa manhã. E vou te dizer para você exercitar a sua fé, porque Ele está pleno aqui hoje, tá? O louvor muito usado por Deus, não é? A igreja, eu tenho sentido que Deus está feliz com a igreja. Nós estamos num viés de crescimento, de conhecimento, de formação, e Deus tem se agradado disso. Essa igreja, ela é a menina dos olhos do Senhor. Isso já não é de agora, tá? Bom, nós vamos falar sobre fé. Um texto como esse não nos remete a outro assunto. É fé. Eu vou intitular a mensagem: Deus está no comando. E a primeira pergunta já vem na sequência. Você realmente crê que Deus está no comando? Parece que está tudo desajustado. Parece que está tudo fora do lugar. Parece que não há entendimento entre as nações. Nós estamos vivendo convulsões sociais. Nós estamos vivendo conflitos generalizados, guerras, rumores de guerras. Nós estamos vivendo um momento singular da história da humanidade. Mas se não piorar, não melhora. Eu aprendi isso.
Se não piorar, não melhora. Se a vida aqui nesse mundo não se tornar desconfortável, as pessoas não vão querer o retorno de Jesus. Correto? Se a vida nesse mundo não se tornar desconfortável, não será dita aquela frase: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Deus espera a humanidade clamar pela vinda do seu Filho, porque da primeira vez que ele veio, que ele foi oferecido, ele se tornou o sacrifício vivo, o servo sofredor. Agora, Deus está esperando nós clamarmos. E eu acho que a igreja já pode começar a clamar, porque Jesus já está com os seus anjos de prontidão para descer até as nuvens e resgatar a sua igreja. Nós temos um posicionamento teológico escatológico, né? A escatologia é o ramo da teologia sistemática que estuda o fim dos tempos. E nós estamos na dispensação da graça, embora no fechar da porta. A porta está caminhando para se fechar, onde não será permitido mais a entrada de ninguém. Imagina a arca construída por Noé, os animais já entraram, os pares já entraram, e agora Deus manda lacrar a porta da arca de Noé. Pois então, queridos, eu quero dizer para vocês que a porta é Cristo, e a porta da graça também será fechada. Então é importante que quem ainda não tomou essa decisão por Cristo, tome logo, saia do status de simpatizante, saia do status de quase crente, porque o tempo urge e a volta de Jesus ela é para ontem, não é nem para hoje. Jesus está voltando. Tá? Isso aqui não é frase de efeito, não é frase decorada. Jesus está voltando de verdade. Nós estamos vendo o Oriente Médio sacudindo. Nós estamos vendo pela primeira vez na história, preste atenção no que eu vou lhe falar, os árabes apoiando os judeus. Primeira vez na história que os árabes estão apoiando os judeus. Vocês nunca viram isso. Isso é sinal dos tempos. Você vai perceber que está o mundo árabe contra os persas. Persas é o Irã. Você vai ver o Ocidente contra os persas. Você vai ver os Estados Unidos numa aliança nunca, jamais vista com Israel para destruir a cabeça da serpente. E aí, isso é a prova do acordo de Abraão. Embora muita gente não saiba, o Irã não é um país árabe. O Irã não é parente dos judeus. Os árabes são irmãos dos judeus. O que nós vimos o tempo todo foi uma briga entre família. Ismael, que deu origem aos árabes, e Isaac, que deu origem aos judeus, eles eram irmãos, irmãos por parte de pai. Agora, o que nós estamos vendo? Os árabes dando as mãos para os judeus, embora por tabela, né? Estão dando as mãos por tabela para derrotar o inimigo em comum, que é o Irã, que não é árabe. Eles adotaram o islamismo como religião oficial, mas eles não são árabes. Eles são povos indo-gangéticos que vieram da Índia, tá? Então, quem são os persas? São povos que vieram da Índia, não são árabes. E agora vocês estão vendo o desmantelamento de 40 anos de um regime opressor, antissemitista, que está sendo destruído, solapado pelas forças de Israel, da IDF, e pelas forças dos Estados Unidos. Tá? Então, queridos, é um momento histórico. E o que vocês estão vendo é o agir de Deus como o que aconteceu aqui
nesse texto que nós estamos falando, tá? Quem era o rei desse texto que nós estamos falando? Josafá. Josafá era quem? Era filho do rei Asa. Josafá foi o 4º rei após Davi. Asa era descendente de Roboão. Roboão era descendente de Salomão. Salomão era descendente de Davi. E o rei Josafá era descendente do rei Asa. Então ele era o 4º rei pós-davídico. E Josafá era um homem que cria em Deus. Josafá era um homem que buscava Deus. Era um rei que agradava. Nunca houve um rei como Josafá, que cantava como Josafá. Josafá era cantor, irmãos. Josafá era um homem de culto, era um homem preparado, pronto. E aqui nós encontramos esse cenário geopoliticamente estabelecido quando? Esse cenário vai se estabelecer no ano de 773. O rei Josafá, ele vai começar a governar em 873 a.C. E ele vai governar por 25 anos. Ele vai encerrar o seu mandato em 848. Então ele vai governar 25 anos. O rei Josafá, está certo que ele cometeu alguns deslizes, mas o que ele fez é um superávit no currículo vitae dele, no currículo de vida dele. Houve um superávit. E ele fez muitas coisas boas, a citar o que eu acabo de ler, não é? Então preste atenção. E todo Judá estava perante o Senhor. Quando é que você já ouviu isso na história? Nos dias de hoje, todo Israel não está diante do Senhor. Você sabia que existe satanismo dentro do judaísmo? Você sabia que existe judeu reencarnacionista? Você sabia que existe judeu da Cabala ou da Cabalá, que é um judaísmo místico? Você sabia que existe ateísmo dentro da nação judaica? Agora, olha o que nós estamos vendo aqui, escrito nas páginas da Bíblia. E todo o Judá estava perante o Senhor. A Bíblia fala a verdade ou a Bíblia mente? Quando a Bíblia fala todo, será que não é todo? Não, e a prova é que os detalhes vêm no contexto. E todo Judá estava perante o Senhor, como também suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Nunca se viu um avivamento desse porte. Aqui nós estamos vivendo o epicentro da manifestação do poder de Deus. Todo Judá estava enfileirado, em espírito de adoração. E isso acontece após um contexto de jejum e muita oração. Olha o versículo 12 que diz: Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Olha que oração linda, irmãos. De 5 a 12 aqui, está falando de uma oração. O capítulo 20, de 5 a 12, é a oração de Josafá. É uma das orações mais lindas que a Bíblia já colocou epigrafada. Agora, olha o que nós temos aqui. Josafá está finalizando uma oração. E você sabe quem é alguém quando você escuta a sua oração. É na oração que nós nos derramamos diante do Senhor. E é na oração que nós deixamos o registro do nosso verdadeiro DNA espiritual. Olha o que esse homem está falando. Deus nosso, porventura, o Senhor não nos defenderá? Porque em nós não há força.
Isso aqui é uma declaração espiritual de incapacidade. E Deus só vai poder fazer alguma coisa por nós quando nós reconhecermos que nós não somos nada. Fala, irmãos, quem somos nós na fila do pão? O que é que nós podemos, na verdade? Uma bactéria, ela é capaz de destruir a tua vida. Para você ter noção do poder de uma bactéria em 20 minutos ela se transforma em 150 mil bactérias. Em 20 minutos, o poder de multiplicação de uma bactéria se transforma em 130, 150 mil bactérias em 20 minutos. Basta ela ter um meio propício para que ela possa se multiplicar. Uma bactéria é muito mais poderosa do que nós. Escuta, um homem consegue carregar outro homem nas costas? Sim ou não? Uma formiga carrega 50 formigas em cima de si. A formiga é mais poderosa do que nós. Qual a maior altura que um homem consegue pular? Um homem consegue pular 2 metros de altura, sim ou não? Uma pulga consegue pular 2.000 vezes o seu tamanho. E aí, deu vontade de ser pulga? Irmãos, o mosquito, ele enxerga pelo menos 1000 vezes melhor do que nós. Uma barata é capaz de criar descendentes capazes de resistir a qualquer inseticida. Se houver uma guerra nuclear, pasmem, só quem sobrevive é a barata. Ô, vontade de ser barata, gente. Vocês estão percebendo? E a gente acha que é alguma coisa. Nós não somos nada. E aqui o rei Josafá, ele deixa escrito: porque em nós não há força nenhuma perante essa grande multidão. Que multidão, pastor? Dá o contexto. Dou o contexto. Os moabitas e os amonitas haviam se aglutinado para atacar Israel. Na verdade, para atacar o reino de Judá. É o Israel do sul. Nesse tempo aqui, gente, geograficamente, Israel estava dividida em reino do norte e reino do sul. Quem era o rei do reino do norte? Acabe. Quem era Acabe? O cara que acabou com Israel do norte. Por isso que ele chamava Acabe. Entendeu? E aí, quem é que estava no reino do sul? Josafá. Um homem segundo o coração de Deus também. Agora, existiam 2 nações para atacar quem? Para atacar o reino do sul. Agora, diante do exército que estava acampado ali, Josafá olhou e falou: não dá para nós não. O sistema é bruto. Colocou o povo para jejuar, colocou o povo para se consagrar, e a nação inteira vai para o jejum, a nação inteira vai para a consagração. E aí ele faz a oração, que é o tiro de misericórdia contra o inimigo. Ele fala: Senhor, nós não temos condição alguma de superar essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Quantas vezes na nossa vida nós não sabemos o que fazer? Fala aí, irmãos. A conta de luz venceu, o pagamento acabou 10 dias antes da conta de luz vencer. E agora? Irmãos, se eu devolver o dízimo, eu não pago a conta de luz. O que eu faço? Eu que te pergunto, o que você vai fazer? É uma questão de pagar ou não pagar. O problema não está em pagar ou não pagar a luz. O problema está como você deixou a coisa chegar nesse ponto. Que às vezes a gente quer uma resposta rápida e a resposta ela não é rápida. Às vezes nos remete a fazer um retrocesso para analisar onde foi que nós perdemos Jesus. Compreende? Então, às vezes as pessoas vêm para mim com esse dilema: pastor, mas se eu devolver o dízimo, eu não pago a luz. Eu falei: dorme no escuro, irmão. Lamparina existe é para isso. Se você precisar de um lampiãozinho emprestado, eu tenho para te emprestar. Vai dormir no escuro para aprender a ser fiel ao Senhor.
Que esse é o grande problema. A gente está sempre querendo colocar Deus contra a parede. E os fariseus eram experts. Eles viviam encantoando Jesus. E Jesus desmontava eles com a facilidade. Certa vez chegaram para Jesus e falaram: com que autoridade tu dizes tal coisa? Jesus disse: com que autoridade que João Batista batizava no Jordão? O fariseu falou: se eu falar que João não tinha autoridade, por que eu deixei ele pregar? Se eu falar que ele tinha autoridade, João deu testemunho de Jesus. Olha como é que Jesus desmontava, né, as perguntas capciosas que vinham contra ele. Então, muitas vezes, a resposta não é tão simples. E aqui Josafá está dizendo: olha, essa multidão que vem contra nós, não sabemos o que fazer. E a pergunta que eu te faço é: você que está vivendo um momento difícil e não está sabendo o que fazer, como reagir diante de um cenário como esse? A resposta é simples, irmãos. Eu já disse lá no título: Deus está no comando. Ele está no comando, irmão. Vocês se lembram o que nós vivíamos há tempo atrás? Pessoas lá, vestido de preto, oprimindo, tomando decisões na canetada, perseguindo. Preciso ser mais claro? Deu para entender? Deu para entender? Porque eu tenho medo de ser preso. Então, veja bem, essas pessoas estavam lá oprimindo. Como é que elas estão hoje? Sendo julgadas por um daqueles que os resistiram e que, por sinal, é um homem de Deus, André Mendonça. Você não tem noção o que aquele homem tem pagado, o preço que ele tem pago para poder fazer justiça nesse país. E eu vou dizer para você: ninguém pode com o nosso Deus. Quantas vezes, talvez, o ministro André Mendonça disse: Senhor, eu não tenho força. Senhor, eu não sei o que fazer. E agora? Deus diz: eu vou cuidar para você. E aí, queridos, não sabemos o que fazer, mas uma coisa eu posso dizer: os nossos olhos estão firmes no Senhor. Diga comigo: Senhor, eu não tenho forças, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos no Senhor. Pastor, eu tenho um casamento complicado. Como é que você quer que Deus resolve isso aí? Você quer que Deus põe seu marido na cama? Não, é um não bem fraquinho, né? Pastor, meu marido é um problema. Você quer que Deus põe ele na cama? Deus conserta ele rapidinho. Dá para ele aí uns 30 dias de UTI, fica mansinho. Pastor, minha mulher é um problema. O que você quer que Deus faça? Faça para ele. Mas a Bíblia diz que não é por força nem por violência. Deus não trabalha assim, irmãos. Se for preciso colocar numa cama, Ele vai colocar, como eu já vi Ele colocar. Agora, uma coisa é certa: continua olhando para Ele. Ele tem a resposta certa. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ele sabe exatamente o que tem que ser feito. Muitas vezes a gente acerta o remédio e erra a dose, não é? E tem vezes que a gente erra o remédio e a dose mata o paciente. Deus não erra o remédio e Deus não erra a dose. Eu lembro uma vez que uma irmã contou para mim, falou: pastor do céu, eu estava tão atormentado um dia, tão atormentada, com uma dor de cabeça tão grande, e ao invés de pingar 50 gotas de dipirona, eu pinguei 50 gotas de Berotec. E tomei. Todo mundo sabe que Berotec é 2 gotinhas no aerosol, dá taquicardia, quem já fez sabe. Pingou 50 gotas de Berotec, VAP. Quando ela conseguiu ver que tinha pingado Berotec,
ela foi orar e chorar: Senhor, eu não tenho força para aguentar 50 gotas de Berotec. Senhor, eu não sei o que fazer agora, mas deixa eu chorar aqui, eu estou tão nova para morrer. Jesus transformou o Berotec em água. E o coração dela continuou no mesmo ritmo. Irmãos, esse é o nosso Deus, que transforma a Berotec em água. Tá bom? Lembra da cobra que picou o apóstolo Paulo na ilha de Malta? Lembra? A cobra morreu. Cuidado. Cuidado que você pode ser um matador de cobra, irmão. Porque o veneno é pior do que o veneno da cobra. A cobra que picou, e os tribais ficaram assustados, falou: todo mundo que é picado por esse tipo de cobra aqui na ilha é amaldiçoado. Quando eles olharam, era a cobra que tinha morrido. Esse é o nosso Deus. E a palavra de Deus diz em Marcos: se alguma coisa mortífera você beber, você não morrerá. Sabe por quê? Porque Deus é contigo. E Josafá experimentou isso aqui, tá? Olha aqui, queridos. E todo Josafá estava de pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres. Será que eu posso dizer isso de nós? Toda a Igreja Batista Nacional está de pé diante do Senhor. Os homens, as mulheres, as crianças, os netos. Será, irmãos? Mas eu estou feliz porque o culto da manhã foi transformado. Com todo respeito aos líderes que antecederam o ministério de louvor, com todo respeito e gratidão, mas o ministério de louvor da nossa igreja foi transformado. O sistema de ensino da nossa igreja foi transformado. Hoje a gente respira conhecimento bíblico pelo viés da teologia sistemática e da teologia bíblica. Eu estou olhando aqui, vendo tanto palmeirense. Olha o tanto. Fica de pé os palmeirenses aí, deixa eu ver. Estou brincando, gente. É o Seiva. Fica de pé o Seiva aí, olha aí. Dá uma olhada, gente. Olha, porque nem todo mundo veio de uniforme. Olha aí, uma salva de palmas. Esse é o Seiva. Olha lá, Seminário Intensivo Vida e Aliança. Pode sentar, obrigado. A nossa igreja está sendo transformada no âmbito do ensino. Olha, a nossa igreja está sendo transformada agora porque nós vamos abrir um processo de cura e libertação. Pastor, mas o crente, Jesus já, aquele que está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tá bom, meu irmão, fica aí nessa mente automatizada. Fica aí que você vai ver que não é bem assim. Nós temos que ter uma mente apropriativa. Jesus já fez tudo, mas você já recebeu tudo que Ele fez? Essa é a pergunta retórica. Você já recebeu tudo que Jesus fez? O grande problema é que muitos cristãos entregaram a vida para Jesus, mas não entregaram a sua cognição, não entregaram o seu entendimento, vivem à margem, vive desnutrido, vive uma vida rasa, não toma posse daquilo que Jesus realmente conquistou na cruz. E o que o trabalho de libertação é? É um trabalho onde Ele vai te ensinar a se apropriar de tudo aquilo que Jesus conquistou. Tem pessoas que têm que passar pela libertação. Tem demônio familiar, tem demônio que acompanha a linhagem. Isso não é bíblico, então fica aí com a tua teologia tradicional. Enquanto isso a gente vai libertando quem aceita, quem permite. Irmãos, tem demônio que acompanha a família, tem demônio de suicídio que acompanha a família, tem demônio de adultério que acompanha a família, tem demônio de divórcio que acompanha a família, tem demônio de doença crônica que acompanha a família. E aí?
A Bíblia não condena, a Bíblia não diz que isso não é verdade. E a gente sabe que já conseguimos muitas conquistas de libertação no mundo espiritual. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui, muitas vezes sem força. Não sabemos o que fazer, mas os olhos colocados na pessoa de Jesus nos permite receber a bênção. Amém? Bom, e todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as crianças, as mulheres e os idosos. Você quer que realmente Deus esteja no comando? Você crê que Deus esteja no comando? Se posiciona. Primeiro ponto, se posicione na presença do Senhor. Se posicione. A pior coisa do mundo é quando a pessoa não aprende a se posicionar. A pessoa se casa e quer continuar vivendo uma vida de solteiro. Não se posicionou como casado. Se torna pastor e continua tendo as mesmas meninices de uma ovelha. Não é um testemunho de vida, não é um referencial de conduta. Não se posiciona. Nós temos que nos posicionar. O que nós vimos lá? Integrantes da Suprema Corte agindo como pessoas desonestas. Se posiciona, você é um ministro da Suprema Corte. Se posiciona, não se venda. Nós temos que aprender a nos posicionar. Haja como alguém, não deixa esse cargo ser maior do que você. Tem gente que o cargo é tão grande que a pessoa se perde dentro dele. O título de pastor não pode ser grande demais para que eu me perca dentro do título de pastor. Eu tenho que estar à altura, pronto para, em condições para funcionar como um pastor de boa referência. Então se posicione, faça como Josafá, coloca o povo para se posicionar. Prepara, faça grandes coisas para Deus, espere grandes coisas de Deus. É o que disse o missionário William Carey, um batista que revolucionou missões transculturais. E olha o que diz aqui o versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Por que o Espírito veio no meio da congregação? Quem viu aqui o Espírito Santo vindo no meio da congregação? Mas por que o Espírito veio no meio da congregação? Porque a igreja se reconhece pequena, porque a igreja não sabe o que fazer, e porque a igreja está com os olhos fitos no Senhor. Olha o que a Bíblia está nos dizendo aqui. Primeiro, se posicione diante do Senhor. Segundo, prepara, porque Ele vai vir. Prepara, porque Ele vai operar poderosamente. Quando você dá um passo para Jeová, Jeová dá 10 passos para você. Quando o povo então estava ali de jejum, num período pós-oração, enfileirados diante do Senhor, humilhados, convertidos dos seus maus caminhos, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, e um improvável, Jaaziel, quem era? Um Zé Ninguém, um João Ninguém. Quem era Jaaziel? Alguém que ninguém nunca ouviu falar. Deus então levanta um improvável no meio da congregação e enche a boca dele de palavras de vida eterna. E disse Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jaiel, filho de Matanias, levita, filho de Asaf. Quantos improváveis tem aqui, gente? Quantos improváveis tem aqui? Você está diante de um improvável.
sou improvável, irmãos, eu não era para estar aqui. Mas Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Eu era para estar num encruzilhado ou morto, porque eu bebia e eu fumava. Fazia coisas piores até. Mas o Senhor olhou para mim e falou: eu conheço o coração dele. Ele sofre. Ele não é feliz na vida que ele leva. Ele acha que é, mas ele não é. Mas eu tenho coisas grandes para ele. Saí daqui, fui prestar um concurso em Rondônia. Fui reprovado por uma questão. Se eu tivesse entrado com mandato de segurança, eu teria sido empossado. Saí daqui, prestei um concurso em Brasília. Passei, fui classificado, convocado, reconvocado. Não fui. Passei num concurso em outras cidades, também aqui do estado de Goiás. Não fui. Sabe por quê, irmãos? Porque o improvável deveria estar com você nessa manhã. Quem é Jaaziel? Alguém que ninguém dava nada. Deus colocou a mão. Falou: eu quero ele. Talvez Deus te escolheu. Ele quer você. Mas eu não presto, mas Ele quer você. Ele quer você. Ele quer você. Então veio o Espírito do Senhor, alguém que ninguém esperava. E ele é usado por Deus, e ele disse: dai ouvidos, ó Judá. Ele não está falando para um ou dois, está falando para uma nação. Quem era o André Mendonça? Um pastor lá da presbiteriana, talvez sem projeção nenhuma. Hoje se tornou o homem mais importante do Brasil, hoje. E vai botar todos na cadeia. E aí o que acontece? Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá. Esse homem não está falando para o copeiro, ele não está falando para o faxineiro, ele está falando: olha, rei, preste atenção no que eu vou dizer, porque Deus assim diz. E ele fala para Josafá: assim o Senhor vos diz: não temais os amonitas e não temais os moabitas, nem vos assusteis por causa dessa multidão, pois a peleja que vocês vão enfrentar não é vossa, mas é de Deus. Antes da gente encerrar esse momento maravilhoso que nós vivemos juntos, eu quero fazer um convite muito especial para você. Tudo que nós vivemos aqui, a palavra, a oração, a edificação, não pode ficar só aqui. E Deus quer usar você para alcançar muitas vidas através disso. Então vamos lá, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal da nossa igreja, ativa as notificações, pega esse link, manda para quem Deus colocou no seu coração e juntos nós vamos cumprindo essa missão do ID também de forma digital. Nós somos uma família IBNC que vive junto em comunidade como igreja, mas nós também somos uma família digital e eu conto com você. Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima.